Ei, galerinha! E aí? Você já ouviu falar sobre o budismo? Ficou interessado? Então fica comigo que nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Primeiro, para falar do budismo, nós temos que falar sobre o Buda. O nome dele era Siddhartha Gautama. Depois de viver 29 anos no palácio do seu pai, o Siddhartha Gautama conseguiu sair e conhecer de perto o sofrimento do povo. Daí, o jovem decidiu abandonar a vida de príncipe e começou a estudar religião com vários sábios. Mas isso não o contentou, porque ele queria saber sempre mais e testar os seus limites. Aos 35 anos, Gautama sentou-se debaixo de uma figueira sagrada e decidiu que não ia mais se levantar dali até atingir a iluminação total. Depois de alguns dias meditando, ele finalmente conseguiu, e isso atraiu alguns seguidores e fez com que ele virasse o líder espiritual do grupo. O Gautama passou a ser reconhecido como Buda e a religião passou a ser conhecida como budismo. As bases do budismo são as tradições, as crenças e as práticas que vêm dos ensinamentos do Buda. São chamados de Dharma. Depois de meditar um bocado, o Buda concluiu que o sofrimento era causado pelos desejos que atormentavam a mente dos homens, como a corrupção, o ódio e a ilusão. O budismo prega que é possível sim acabar com o sofrimento, atingir o nirvana, que é um estado total de paz e plenitude, e escapar do que é conhecido como o ciclo do sofrimento e reencarnação. Segundo a fé budista, nós vivemos sucessivas vidas através de várias reencarnações, tornando a nossa existência mais dinâmica e em constante aprimoramento. Não existe a alma eterna e imutável, e nem a independência do resto do universo. O karma para o budismo é a lei de que, para cada ação, existe uma força equivalente no sentido contrário. Se a pessoa praticar um ato mau, ela será castigada com a mesma intensidade. E se ela causar o bem, ela será recompensada na mesma medida. O livro sagrado do budismo se chama Tripitaka, que em Pali, que é uma língua falada na Índia antiga, onde o budismo nasceu, Tripitaka significa 3 cestas, numa referência às 3 partes do livro: o Vinaya, que tem as regras de conduta, o Sutta, que reúne os discursos de Buda, e o Abhidhamma, que é o mais filosófico. Por mais de 40 anos, Buda percorreu a Índia ao lado dos seus discípulos, disseminando as suas doutrinas, e ao longo da sua vida, os 84.000 ensinamentos de Buda foram transformados em sutras, que são espécies de regras para a vida cotidiana. São esses sutras, essas regras, que compõem o Tripitaka, lembra? Que é o livro sagrado do budismo. Esse livro foi escrito aproximadamente entre 500 a.C. e o início da nossa era cristã. Quem foi que escreveu esse livro? Os discípulos de Buda. E o budismo, gente, é a 4ª maior religião do mundo. Ela só fica para trás do hinduísmo, do islamismo e do cristianismo. E no Brasil, será que tem budismo? Tem sim. E o budismo chegou no Brasil de forma clandestina, há mais de 100 anos atrás, com os primeiros imigrantes japoneses que chegaram no Porto de Santos, em São Paulo. Naquela época, havia um movimento contrário à vinda de religiosos não cristãos para o Brasil. Muitos monges entraram no país
travestidos de agricultores, ou seja, disfarçados, praticado de maneira improvisada até a Segunda Guerra Mundial. O budismo passou a se institucionalizar a partir dos anos 50, com a invasão de templos de tradição tibetana e a propagação da corrente Zen. Foi a vez dos artistas e intelectuais nos anos 70 e 80, principalmente, abraçarem a religião. Aí o budismo ficou totalmente pop no Brasil. Segundo os dados do último censo brasileiro, que foi realizado em 2010, há atualmente no Brasil exatamente 243.966 praticantes do budismo. Mas o que tem chamado muito a atenção dos estudiosos é que o budismo, que chegou no Brasil como forma de preservação da cultura japonesa, está minguando justamente entre esses próprios japoneses. A religião ela está enfraquecendo dentro da comunidade, principalmente por causa da morte das pessoas mais idosas que eram adeptas a ela. Uma das principais representantes do Zen budismo no Brasil é uma brasileira. O nome dela é Cláudia Dias Batista de Souza e ela é mais conhecida como Monja Koen. Também é a primaz fundadora da comunidade Zen budista que foi criada em 2001 com sede em Pacaembu, em São Paulo. Ela se tornou a primeira mulher e a primeira monja de ascendência não japonesa a assumir a presidência da Federação das Seitas Budistas do Brasil por um ano. A Monja Koen é mais conhecida por fazer palestras, ela escreve livros, participa de reuniões e diálogos interreligiosos em parques públicos, com projetos que têm objetivos ambientais e de alcançar a paz. No Brasil, nós temos diversos templos budistas, como, por exemplo, o Templo Budista de Foz do Iguaçu. Temos também o Templo Zulai, em São Paulo, o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, em Porto Alegre, o Centro Budista KTC, no Rio de Janeiro e outros também. Aí você fica naquela pergunta, e no Espírito Santo, será que a gente tem um templo budista? Claro que sim. Nós temos o Mosteiro do Morro da Vargem, aqui no Espírito Santo. Esse mosteiro foi criado em 1974 em Ibiraçu, na região norte do Espírito Santo. É hoje um centro onde o budismo Soto Zen se une à realidade brasileira para transmitir os milenares ensinamentos do Buda, ajudando a solucionar os problemas locais. A vida no Mosteiro Zen é cercada por uma rigorosa disciplina, voltada para a leveza das posturas e a liberdade da mente, e não para a estagnação. O bom humor é marca registrada no cotidiano dos monges. Brincadeiras, respostas inesperadas e vivacidade nos mínimos gestos são tradições no Zen budismo. Longe de mitificar ou alimentar o temor a deuses poderosos e severos, o Zen trata o Buda sem dogmatismos. Frequentemente, os ensinamentos são transmitidos com histórias engraçadas e às vezes até desconcertantes. Além da programação dos retiros, lá no Mosteiro Zen, nós temos atividades diversas para variados grupos, como os de terceira idade e escolares, além de vivências onde qualquer pessoa que esteja interessada pode participar da rotina e das práticas diárias do mosteiro, incluindo refeições ovo-lacto-vegetarianas, né? Vocês lembram, o budismo, né? Os budistas não comem carne. E você, gostaria de conhecer o Mosteiro Zen do Espírito Santo? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site oficial do mosteiro para que você possa fazer uma visita virtual ou, quem sabe, um dia se anime a fazer uma visita pessoal.
Ah, esqueci de falar para vocês. Uma estátua gigante de Buda está sendo construída no Mosteiro Zen Budista em Ibiraçu. A construção vai ter 33 metros de altura, que é o equivalente a um prédio de 10 andares, e ela vai pesar 350 toneladas. E a previsão é que ela fique pronta ainda agora em 2020. E aí, me conta o que você achou desse assunto aqui nos comentários. Se você gostou, dá um like no vídeo, porque isso ajuda na divulgação do nosso canal. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda um e-mail para a gente que nós vamos responder. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, habilite as notificações para receber todas as nossas atualizações. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau e a gente se vê!